Como é bom, né? Um momento de louvor. Abre os nossos corações. Abre os nossos corações, abre as nossas mentes, nos faz perceber que nós não estamos sozinhos, mas nós temos toda uma legião de anjos que nos guarda, porque agora somos filhos do Rei. Aleluia. E o filho do Rei, ele precisa ser bem guardado. Aleluia. Por isso a gente não pode temer as ameaças, as aflições, as tristezas, porque nós somos filhos do Rei, somos filhos por adoção. Aleluia. Amém? Ele é pai de órfãos, nós cantamos essa manhã. E é verdade, nós somos, e existe uma base bíblica para isso. Deus criou o mundo, Deus criou o universo e tudo que há, as estrelas, tudo com sua voz. Mas ele saiu do seu lugar e se colocou a fazer o homem à sua imagem e semelhança, porque ele queria que esse homem tivesse as digitais dele impressas nele. Como um artesão que molda o barro para construir a sua arte, Deus queria moldar e imprimir as suas digitais naquela construção. Aleluia. Muito mais do que palavra, ele queria completude. Foi palavra, foi movimento, foi ação e foi espírito. Tudo para nos construir. E assim fomos feitos, como iniciais, trazidos à sua imagem e semelhança. E ainda assim nos deixamos enganar. Porque se estivéssemos atentos, nós teríamos percebido que o que aquela serpente estava querendo dizer, a gente já era. E fez com que a gente ganhasse de presente a morte. E se ganhamos de presente a morte, então nos tornamos órfãos, porque os nossos pais terrenos morrem. E se a gente for falar do campo espiritual, os nossos pais terrenos já nascem mortos espirituais. Então a gente precisa de um pai que nos adote, que nos traga. A palavra de Deus diz que por um só homem o pecado entrou no mundo, e assim também a morte. Mas também por um só homem a vida foi restabelecida em Deus. Amém? Eu quero que vocês abram comigo novamente, como domingo passado, Romanos 8, versículo 15. Somos adotados. Quem pode dizer amém? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque eu sou adotado. Aleluia. Porque não existe mais em mim espírito de escravidão, mas de adoção. Romanos 8, 15. Sabe? A palavra de hoje veio um título na minha mente, um tema. Como gerar filhos para Deus. E eu quero que vocês comecem comigo no versículo 14. Romanos 8, 14 e 15. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor,
mas recebeste o Espírito de adoção de filhos, pelo qual o chamamos Abba, Pai. Eu iniciei falando que a gente, num momento, caiu e morreu espiritualmente. E o grande engano que se abateu naquele momento da queda foi o fato de Adão ter tudo, ao ponto dele sequer perceber o que ele tinha perdido. Adão tinha tanta coisa que ele sequer percebeu que ele tinha perdido a vida espiritual. E quando ele se deu conta disso, já era tarde demais. Eva falou: olha, Adão, eu comi e não morri. A serpente tinha razão. E ela não conseguiu perceber que naquele momento houve um desligar, um cortar de conexão. E todas as vezes que eu ouvi essa história, sempre a Eva era a grande culpada. Ah, foi Eva que comeu e deu para Adão. Mas Adão só comeu porque também no coração dele havia o desejo de querer saber o que era aquilo. E é tão interessante quando a gente tem inclinação para as coisas que não são tão boas, porque existiam duas árvores naquele paraíso: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Todas elas davam frutos. E por que os meus olhos se enchem para o conhecimento? Isso me faz lembrar diretamente uma pessoa: Salomão. Ele era filho do rei, então ele era príncipe. Conhecimento ele já tinha bastante. Sabedoria ele já tinha bastante. Mas quando pediu, Deus falou: olha, pede-me o que queres, eu te darei. Eu quero sabedoria. Naquele momento, Salomão poderia ter dito: olha, eu quero ser restituído em mim o que Adão perdeu lá. A conexão direta contigo, Deus. E nunca mais sair disso. Mas novamente, o fruto do conhecimento e do mal veio. Eu quero provar de toda a sabedoria. Eu quero sabedoria. E a desculpa foi para te adorar, para te servir, para te louvar. Foi. Ele poderia ter pedido o que ele quisesse. Se ele pediu o que quisesse, ó, eu quero ser religado a ti, lá como era Adão quando chegou no paraíso. Ele poderia, mas a falta de conexão com Deus faz com que a gente não perceba o momento em que as coisas acontecem para transformar a gente em geradores de filhos do Pai. Porque se Salomão tivesse pedido, com certeza ele teria sido religado, porque o meu Deus não é um Deus que falha na sua palavra. Mas aí novamente, sabedoria, conhecer tudo, isso é importante. E ele fez uma escolha. E não foi somente Salomão. Muitos outros homens de Deus tiveram a oportunidade de ser religados e não foram. Porque em todos os instantes havia alguma coisa que era um fruto que trazia para eles esse envolvimento. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Paizinho. Ele preferiu deixar Deus como Deus. Ele não quis voltar a ser filho. Ele não se percebeu na oportunidade de voltar a ser filho. Você imagina Deus dizendo: olha, pastor Hélio, pede-me o que quiseres e eu te darei. O que viria na tua cabeça naquele momento?
Ele tinha sede de querer conhecer, de ser sábio. Porque ele, no fundo, ele queria ser rico. No fundo, ele queria ser famoso. No fundo, então todos os orgulhos, todos os processos que já estavam dentro dele chegam. E aí, quando é oferecida a oportunidade, ele escolhe a árvore do conhecimento do bem e do mal, e não a árvore da vida. Porque a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela traz a satisfação desses desejos. E quando a gente fala sobre queda, a gente pode falar o homem adâmico, o homem adâmico, o homem adâmico. O Adão, conforme foi feito, o homem, conforme foi feito, ele era muito mais completo. Eu tenho uma certa resistência em dizer que a natureza adâmica é o que reina em mim. Não, porque quando Deus me fez e me botou o nome de Adão, de homem, de humano, não era isso que reinava em mim. Então não é a minha natureza, foi o que eu ganhei depois que eu comi do fruto. Então é a natureza do homem caído, não do Adão, porque o Adão que Deus fez, ele era pleno, completo, é a imagem e semelhança de Deus. E a gente tem dificuldade de pensar sobre isso. Adão teve dificuldade de pensar. Ele era íntimo de Deus. Ele passeava pelo jardim todas as tardes, conversando com Deus, dialogando com Deus. Ele tinha um processo de proximidade com Deus, que Moisés, apesar de ter tudo que foi, não conseguiu ter. Ele teve que ser lançado dentro de uma fenda da rocha para não ser levado pela glória de Deus. E Adão conseguia passear com a glória de Deus. Só perdeu isso quando caiu, quando veio a morte. Porque a morte, ela não consegue ficar tanto tempo próximo da vida. Ela não consegue resistir. Ele virou mortal. Acabou. E é tão forte isso. Eu queria que vocês fossem comigo em Gênesis 5. É tão forte isso, que após ser expulso do paraíso, ou seja, após ser expulso da presença de Deus, após ser tirado da plenitude do que Deus trazia sobre a vida deles, Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Adão, Caim e Abel. Caim representava a face ruim desse homem. Abel representava essa vontade de estar em conexão com Deus. É tanto que quando Abel vai e oferece o sacrifício, ele é aceito por Deus, porque ele chega diante de Deus em cheiro suave. Mas o lado de Caim não conseguiu agradar a Deus. Por quê? Porque Adão, ele conseguiu produzir os 2 produtos do que ele era. Ele conseguiu externar o campo espiritual em Abel e ele conseguiu expressar o campo carnal em Caim. E Deus, olha, Adão, o que me agrada em você é isso que você produziu em Abel. Adão, o que me faz sair e não estar diante de você e não permanecer, e não produzir, não promover a você a minha presença, é isso que está em Caim. E Adão, não conseguiu entender isso, porque ele era imaturo. Nós aprendemos semana passada que quando nós temos o espírito de adoção, que a gente aprendeu que era iotesia, é quando a gente atinge um nível de maturidade que nos confere, que nos dá a autoridade para sermos administradores das coisas do Pai. Adão, ele não passou pela infância, ele já foi direto para a fase adulta, e ele já tinha nele essa capacidade de administrar as coisas do Pai. A intimidade que ele tinha com o Pai. Ele conhecia o Pai, ele falava com o Pai, ele dialogava com o Pai. Mas ao cair, ele perdeu. E reinou sobre ele
medo, insegurança, que fazem com que ele suma da presença de Deus. Adão, Senhor, eu vi que você vinha e vi que eu estava nu e eu me escondi. Quando é que eu me escondo? A não ser quando eu estou com medo. Mas vocês não receberam o espírito de escravidão para outra vez estar com medo, com temor. Mas eu me escondi de Deus. O povo de Deus disse para Moisés: olha, fala tu, Moisés, mas não fale Deus, porque nós temos temor da presença de Deus e erramos. E mesmo produzindo de dentro dele e de Eva, Caim e Abel, eles não conseguiram amadurecer para entender o que Deus queria de fruto deles. Vamos voltar lá em Gênesis 5, versículo 3. Adão viveu. Vamos lá. Vamos ler de 1 ao 3. 5 de 1 ao 3. Acho que fica muito legal. Gênesis 5, de 1 a 3. Porque conta um pouco da história. Gênesis 5, 1 a 3. E este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou. E os abençoou e chamou o nome de Adão no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Eu estava conversando com a minha esposa e teologicamente diz: olha, não vai falar de Caim e de Abel porque é genealogia, legal. Mas o primeiro filho de Adão e Eva não foi Sete. Os primeiros filhos foram Caim e Abel. Foram Caim e Abel. Mas Caim e Abel, geração de Adão e Eva, não conseguiram promover em Adão a maturidade de pai. E muitas vezes nós temos gerado filhos que não produzem em nós maturidade de pai. E faz com que a gente não entenda. E aí eles são criados sem serem gerados a nossa imagem e semelhança. E a imagem e semelhança aqui dita é a imagem e semelhança de Deus. E não é porque, por isso eu não consigo acreditar nessa natureza adâmica, porque quando Sete nasceu, Adão já tinha caído. E ainda assim a palavra de Deus diz: olha, no dia em que Deus fez o homem em imagem e semelhança de Deus, macho e fêmea os criou, e os abençoou, e chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Aí depois ele vai dizendo: olha, depois disso, Adão teve outros filhos e filhas e tal, mas não fala de Caim e Abel, porque foram filhos da imaturidade. E muitas vezes nas nossas vidas, Deus traz filhos para a gente, e a gente, na nossa imaturidade, não consegue perceber o que Deus está querendo dizer com esses filhos que Ele trouxe. E faz com que a gente jogue fora os filhos, ou serem assassinados ou abandonados, como aconteceu com Caim e Abel. Porque a gente não consegue perceber. Por
por estarmos presos a coisas de menino. Adão já tinha comido do fruto. Ele conhecia o bem e o mal, mas ele não amadureceu. Ele não conseguiu atingir níveis de maturidade. Olha, e desde a saída do paraíso até seus 130 anos, Adão viveu como um menino, perdido, desgarrado, destituído da presença de Deus, sem contato com Deus. Abel veio e falou assim: olha, pai, é assim que eu consigo que Deus se agrade do que eu faço. E Adão não aprendeu. Caim veio e falou: olha, pai, é assim que Deus não se agrada dessa minha oferta, dessa minha ação. E Adão não aprendeu. Ele precisou viver muito mais tempo até gerar Sete. E Sete, criado à imagem e semelhança de Adão, gerou a Enos. E foi a partir dali que o homem se reconectou com Deus. A palavra de Deus diz que somente após Sete o homem voltou a clamar e a buscar a presença de Deus. Da saída do paraíso até o nascimento de Sete, o homem ficou separado da presença de Deus. Nem buscava Deus, nem clamava pela presença de Deus. Viveu um dia após o outro com uma noite no meio. Então, viver todos os dias com Deus, conversar todas as tardes com Deus, andar todos os processos no jardim, não fizeram com que Adão entendesse a necessidade de buscar a presença de Deus. Foi necessário ser levantado um outro filho, a imagem e semelhança dele, para a partir dali a reconexão com Deus se estabelecer. Como um homem caído, mas reconectado, buscando, clamando a presença de Deus. Porque não recebestes espírito de escravidão para outra vez estares com o temor, mas esse é o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Porque recebestes o espírito que o torna capaz de cuidar das coisas do Pai. E todo o processo se deu, e todas as oportunidades do homem, experiência que o homem teve com Deus, toda a teofania, todos os milagres, todos os processos, não foram suficientes para a gente ser reconectado. E aí Jesus veio, cumpriu tudo. E ele nunca tomou para si o que era de Deus. Nos chamou de amigo, nos chamou de irmãos, mas tudo que ele fez foi para nos tornar filhos de Deus, nos trazer a sermos filhos de Deus. Olha, eu estou aqui na terra, eu estou num corpo carnal, eu estou num processo de vivência como qualquer outro homem, mas eu tenho uma função: gerar filhos para meu Pai. Desde o momento em que o homem caiu lá e foi expulso da presença de Deus, há um cuidado de Deus sobre nossas vidas.
E há um processo de Deus de olhar para a gente. Há um cuidado dele por nós. Há uma nuvem que nos protege do calor intenso do dia. Há uma coluna de fogo que nos protege do frio intenso da noite, da escuridão. E a gente está sempre olhando para os problemas. Sempre olhando para os problemas. Sempre olhando para os problemas. Por isso essa manhã a gente começou o louvor aqui cantando: olha, deixa os problemas de lado. O resolvedor deles está aqui dizendo: olha, você é o meu filho. Você é minha filha. Eu te gerei. Eu te gerei. Eu te gerei. Mas para que haja em você o mesmo Espírito que houve no meu filho, que veio para te libertar e te tornar capaz de chegar diante da minha presença rompendo o véu, é necessário que você pare de ser menino, que você cresça, porque menino gera menino. Porque a mentalidade de menino não consegue gerar a mentalidade de adulto. A gente está buscando o tempo inteiro: ah, Senhor, eu quero uma bênção. Ah, Senhor, traz uma bênção. Ah, Senhor, me abençoa. Mas foi para isso que nós fomos formados? Ou nós fomos formados para gerar filhos para o Pai? A palavra de Deus diz: ser tu uma bênção. A palavra de Deus nos exorta a sermos uma bênção. E a gente fica o tempo inteiro buscando bênção e não sendo a bênção que a gente precisa ser. E isso interfere a completude do que Deus quer para nossas vidas. Interfere diretamente, porque se eu fico o tempo inteiro buscando uma bênção, é porque o tempo inteiro eu sou menino, e eu não deixando as coisas de menino, eu não cresço, e ao não crescer, eu não consigo atingir a maturidade suficiente para gerenciar as coisas do Pai. Eu não consigo ser adulto o suficiente para produzir novos filhos para o Pai. Nós somos eleitos. Nós somos eleitos. Nós somos filhos por eleição. Nós somos filhos por adoção. Estávamos separados. Jesus veio e nos religou. Por isso ele diz: eu sou a videira e vós sois os ramos, porque nós precisamos estar ligados nele. Para quem? Para o Pai. Jesus não criou filhos para ele. Isso mostra muito a cultura hebreia, judia e hebreia. Opa, o irmão mais velho morreu. O irmão mais novo precisa gerar o filho do irmão mais velho. É filho do mais velho. Ah, mas foi eu que fiz. Não, não. O filho é do mais velho. Até a cultura ensinava. E eles não conseguiam perceber que o filho que você gera não é teu, é do teu Pai. É do nosso Deus. E a gente fica brigando por filhos, a gente fica fazendo porfia por filhos, e a gente fica gerando fofoquinhas por filhos. E aí gera esse filho com esse mesmo espírito de temor. Ah, porque eu vou perder membros. Ah, porque eu vou perder. Porque eu vou perder. Não, olha o que tu vai ganhar. Tu está gerando filhos para o Pai, para o teu Pai. E o meu Pai é bom. Eu não sei sobre os outros, mas eu sei que o meu Pai é bom. O meu Pai é bom. E é porque eu estou envolvido sobre toda essa onda de graça que me pega do fio de cabelo até o último processo da palma do pé. É que eu não sou consumido. Então, se eu tenho essa graça toda, é para quê? É para que eu fique buscando uma bênção? Olha,
Vou te falar uma coisa: ser uma bênção é tão forte que ela se estende para os teus filhos. Davi não tinha sabedoria de Salomão, mas Deus só não destruiu o reino de Salomão por promessa da vida. Na última tentativa de chamar Salomão à maturidade, apesar de toda a sabedoria que ele recebeu, Deus disse: olha, por tua causa, o reino será dividido. E eu não divido agora em vida o teu reino, porque eu prometi ao teu pai. Foi uma bênção do pai que impediu que o filho não tivesse o reino destruído. Mas por causa da ação do filho, o reino não conseguiu transferir a bênção para o outro. Porque o filho não foi uma bênção. Por isso é importante a gente ser a bênção e não ficar ansioso buscando uma bênção, mas ser essa bênção. Porque essa bênção que você é que vai estabelecer sobre o outro que virá a ação de Deus sobre a vida dele. E se a gente não amadurecer para entender isso, a gente fica o tempo inteiro buscando uma bênção. Nós somos uma igreja que corre atrás de bênçãos. Ah, eu vou ali porque ali tem um milagre. Ah, eu vou correr aqui porque ali tem um mover. Ah, eu vou para ali porque ali tem um avivamento. Opa! O avivamento precisa estar dentro de você. Até quando você vai estar precisando de alguém para jogar comidinha na tua boca, se Deus diz que tudo está pronto para ti? Se a palavra de Deus diz que não precisará de quem nos ensine, porque o Espírito dele está em ti. Então o que está faltando para você ser uma bênção? E gerar filhos para o Pai. Filhos que gerem outros filhos para o Pai. E a gente se torne uma grande nação de irmãos, fixados na videira verdadeira que é Jesus Cristo. Jesus falou: olha, se tu beber da água que eu te der, você nunca mais vai ter sede, porque eu estou te dando da água que vem direto do trono do Pai. A gente precisa gerar filhos para o Pai. A gente precisa parar de correr atrás de gerar filhos para nós, porque enquanto Adão gerou filhos para ele, ele não conseguiu crescer para entender Deus. Somente quando Sete veio, conseguiu gerar um filho, a sua imagem e semelhança. E se é a sua imagem e semelhança, era a imagem e semelhança do seu pai. E este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Olha, Adão era a semelhança de Deus, e ele fez um filho. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Então, Sete era a imagem e semelhança de Deus. Adão conseguiu fazer um filho que era a imagem e semelhança do seu pai. E é isso que Deus espera da gente hoje, que a gente gere filhos que sejam a imagem e semelhança dele. Aleluia. Mas para isso, eu preciso que haja em nós a imagem e semelhança dele, porque eu não posso criar de mim algo que não seja. Eu não posso gerar alguém a imagem e semelhança de Deus se eu não sou a imagem e semelhança de Deus. E eu só posso ser se eu entender o propósito da cruz. Dela está vazia hoje. Se eu não entender o propósito dessa cruz estar vazia hoje, se eu não entender o propósito do Espírito habitar dentro de mim, dizendo o tempo inteiro: você é filho de adoção. Você é filho por adoção. Eu testifico o tempo inteiro que você foi adotado por Deus e que o DNA de Jesus, através do sangue dele, existe em você. E ninguém tem autoridade sobre você, porque eu, o Espírito de adoção, estou dentro de ti. Se não houver essa certeza, você pode ter toda a sabedoria, toda a homilética, toda a capacidade de pregar, toda a capacidade de curar, de falar em línguas,
de fazer milagres, de construir igrejas com milhares. São todos filhos teus, mas não são filhos de Deus. E Deus nessa manhã está te chamando para gerar filhos para Ele. Filhos para Ele. Como é que eu faço isso? Volta. Eu quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Sabe, voltar ao primeiro amor. Você precisa ser a igreja que vai fazer diferença. Não é as tuas obras, não são as tuas obras, não é o que você faz, é o Espírito que está dentro de você, confirmando que você é filho por adoção, que existe em você a eutesia, a capacidade, o amadurecimento necessário, que diz para o mundo espiritual que você é administrador dos negócios do Pai. Que os filhos que foram gerados não são teus, não são para encher tua igreja, não são para lotar os teus espaços, não são para te enriquecer nesse mundo, mas são para que você os leve ao Pai. Você vai fazer filho para que eles sejam teus irmãos. Jesus, todos os filhos que Ele criou foi para tornar irmãos dele. Ele já estava bem, ele era o primogênito. Ele era o unigênito do Pai, o único gerado pelo Pai. Opa, eu abro mão da unigenitura, eu quero ser o primeiro, mas eu quero que após de mim venham muitos irmãos. Foi o que aconteceu com Adão. Depois que ele gerou Sete, a imagem e semelhança de Deus, a palavra de Deus diz que ele gerou filhos e filhas. Mas para ele gerar filhos e filhas, ele precisou gerar o primeiro, a imagem e semelhança de Deus. Aleluia. E Deus essa manhã está dizendo isso. O Espírito de Deus precisa até os teus ouvidos para ouvir o que o Espírito de Deus está dizendo. Você é filho de adoção. Eu, o Espírito de adoção, estou dentro de você. Para de temor, para de medo, para de pedir bênção, para de ser Salomão pedindo riqueza, sabedoria. Pede só, Senhor, eu quero ser religado. Eu preciso ser religado. Eu preciso voltar à imagem e semelhança tua. Eu preciso passear no jardim e sentir a tua presença. Eu preciso que não tenha mais um véu que me separe de ti. Eu preciso que não tenha mais um véu. Aleluia. Outro dia eu e minha esposa estávamos estudando e a gente descobriu que o véu era um tecido tão grosso que nem um conjunto de bois de um lado e de outro conseguia rasgar aquele tecido do templo. Mas a cruz, Jesus lá na cruz, transformando a maldição em bênção, porque a cruz era sinal de maldição, transformando um sinal de maldição em bênção, apenas com uma palavra: Pai, está consumado. Conseguiu rasgar de cima a baixo o véu. Então não existe mais separação, não existe mais expulsão do paraíso. Você tem a capacidade de ter em você o Espírito de adoção. Volta ao início de tudo. Aleluia.
Esse louvor, ele tem uma revelação incrível. Você precisa voltar ao início de tudo. Lá, quando tuas narinas sentiram o soprar de Deus. Foi lá que o Espírito de adoção entrou. E foi lá, quando ele disse na cruz: está consumado. Aquelas nuvens se fechando, aquelas trovoadas, aquele vento em que todo mundo correu. Era o soprar de Deus, dizendo: olha, eu restabeleço todos vocês como meus filhos, através do sangue do meu filho primeiro. E é isso que Deus está te chamando essa manhã. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, Tu não tem nos dado um espírito de temor, de medo, de covardia, que nos faz fugir, nos esconder, como aconteceu com Adão, Senhor. Mas Tu nos tem nos dado um espírito de adoção, que nos torna, Senhor, num nível de amadurecimento, para sermos reconhecidos no mundo espiritual como aqueles capazes de gerenciar os negócios do Pai. Senhor, nos ensina a sermos homens e mulheres, Senhor, novos Adãos, remidos pelo sangue do Teu Filho, Jesus Cristo, direcionados pelo Teu Espírito, que coloca em nós o selo de adotados, para gerarmos filhos para Ti, ó Pai, que se tornem nossos irmãos, que cheguem diante de Tua presença e parem de buscar por uma bênção e comecem a ser uma bênção. E comecem a transformar essa geração, comecem a transformar essa cidade, comecem a transformar esse bairro, comecem a transformar esse país, comecem a transformar toda a terra, Senhor, e preparar para a chegada Tua. Nos faz voltar ao primeiro amor, Senhor. Lá onde não existia religião, onde não existia esse conjunto de regras que mais nos escraviza do que nos libera para Te adorar. E nos ensina, Senhor, ser segundo o Teu querer, Tua vontade. Nos ensina, Senhor, a oferecermos sacrifícios de louvor que cheguem diante de Tua narina de forma suave, para que a gente não precise ficar preso numa fenda como Moisés fez. Oh Pai, mas para que a gente saia da fenda e tenha um relacionamento direto contigo, diante do Teu trono. Como suportar se a Tua glória enche o altar no lugar da adoração? Como ficar de pé, Senhor? Oh Paizinho, Tu és o nosso Paizinho, Pai, e é diante do Teu trono é que nós nos colocamos, é diante do Teu trono que nós chegamos, Senhor, como filhos por adoção, Senhor, tendo o Teu Espírito, certificando o tempo inteiro para o mundo espiritual, que assim o somos. Nos ensina, Senhor, a voltar ao início de tudo e se encontrar contigo como Tu nos fizeste. Obrigado, Senhor, pelo Teu Filho que veio e trouxe o Seu sangue de remidor. Obrigado pelo Teu Espírito que nos direciona e nos mostra e nos ensina e nos capacita. Obrigado, Senhor, por Tu ser um Pai tão maravilhoso que abre mão da Tua glória só para nos ter como Teu Filho. Te adoramos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.